Graça e paz a todos, né? Graça e paz à igreja, graça e paz aos eleitos, todos os que foram alcançados, né? Pela essa misericórdia de Deus. Meu nome é Cláudio Roberto, sou ministro da palavra, trabalhador de Deus, né? Ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas, que tem cultos todas as quartas-feiras e todos os sábados aqui na rua Catolé do Rocha, em Jordão Alto, né? Às 19h30, né? Exatamente às 19h30 começa aqui os nossos cultos, né? Aqui a gente dedicamos 1 hora de ministração da palavra para o crescimento das ovelhas, para o robustecimento das ovelhas. O assunto que eu venho trazer hoje é sobre salvação eterna. Falarei sobre salvação eterna e a salvação de procedimentos, né? O reinar em vida propriamente dito. Então, em relação à salvação eterna, o princípio principal que devemos observar, né, sobre ser salvo eternamente, ou seja, ser salvo uma vez e salvo para sempre, é que esta salvação foi dada por Deus. Eu não merecia, mas Deus, mediante a sua grande misericórdia, me alcançou e me deu. Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, das nossas obras, para que eu não me glorie, né? Lá na frente eu posso até me gloriar. Eu trabalhei muito, então por isso eu adquiri. Não, a salvação é por graça, né? Deus já deu, porque o homem é muito soberbo, o homem é muito jactancioso. Então ele delimitou este direito que o homem acha que tem, né? Que busca todo dia essa salvação. Certa vez eu perguntei a um colega meu que eu era salvo e salvo uma vez e para sempre. Ele disse: então vou roubar, vou matar, vou estuprar, enfim. Eu disse: olha, amado, o meu chamado não é para isso. Deus me alcançou e Deus me deu essa graça para eu reinar em vida. E porque Ele me deu, é porque eu não faço essas coisas. Não usei dessa liberdade para a libertinagem, né? Quando você usa essa liberdade para a libertinagem, você já passou dessa para o outro lado, né? Você não é um salvo. Você pode ser um maquiado, né? Um travestido, mas nunca ovelha. Perdão. Então, amado, salvação eterna, eu expliquei que não foi eu que consegui, né? Mas um ato de sacrifício. Jesus Cristo na cruz fez esse sacrifício por mim. Então eu fui alcançado por essa misericórdia. Então na cruz ele conseguiu e me deu esse direito. A outra salvação é muito simples de a gente entender. É o nosso procedimento, é onde eu estou fundado, onde meus pés estão, né? Na minha educação. Porque quando você passa a ser um cristão, você tem algumas regras para seguir. E mediante essas regras, você vai reinar em vida. Você vai ser salvo, né? Salvo do engano, salvo do erro, salvo, né? Desse mundo aí que é perverso e mal. Isso aí é outro tipo de salvação, mas não deixa de ser uma salvação. Então, amados, o texto que vai dar introdução à nossa conversa está na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 14. Ele fala: pois, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja que o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo na cruz te aperfeiçoou para sempre. Ou seja, o teu espírito está perfeito para sempre. Quando Jesus Cristo fez toda a obra foi para teu espírito. Mas nós temos uma chamada, para o versículo 14 do capítulo 10, ele diz: olha, mas todos eles que foram perfeitos, que se tornaram perfeitos na cruz, têm uma chamada para viver em santidade. Que é essa parte
da salvação, que é a salvação do nosso cotidiano, né? Você se separar do que é profano, é você viver uma vida regida nos parâmetros bíblicos, enfim, essas coisas que o crente faz todos os dias de sua vida. Mas o apóstolo Paulo, falando na 1 Coríntios, no capítulo 3, vamos dar uma olhadinha rapidinho. 1 Coríntios, no capítulo 3, ele vem falando que ele ele lançou o fundamento e outro edifica sobre ele. No capítulo 3, a partir do versículo 10, ele fala: segundo a graça que Deus me deu, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, né? Ele lançou o fundamento, a igreja ou qualquer outra pessoa tem que lançar, né, suas bases, suas diretrizes para entrar nesse mundo cristão sobre este fundamento que ele fundou. Porque ninguém, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento sobre o fundamento, né? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, no versículo 12 ele faz: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento que é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia há de mostrar, ou seja, o dia vai mostrar, né? Porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. A santidade de Deus, né? Então, ele lançou o fundamento e outro edifica sobre ele. Porém, se esse fundamento é madeira, palha, ouro ou prata, a obra vai ser manifesta, segundo o fundamento que você se propôs a seguir. Aí no versículo 14 ele fala: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, no versículo 15, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí ele vem dizendo aqui, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, amados, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele não está falando em salvação eterna. Ele está falando de dois fundamentos. Um era ouro e prata, o outro era madeira e feno. Ele lançou o fundamento, mas a igreja, né, para representar todo mundo, edifique sobre o fundamento, ou madeira, ou feno, ou ouro ou prata. Agora, a obra de alguém, sobre o fundamento que ele escolheu para seguir, o fogo vai mostrar, ou seja, o dia vai revelar. Todavia, o fogo vai provar os dois fundamentos, sobre o qual ele foi fundado. Se você está observando a graça de Deus, né, que é o ouro e a prata, tudo bem. Se você estiver observando a lei, que é a madeira e feno, tudo bem. Só que no versículo 15 ele fala: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Então, ele aqui não está dizendo que você vai perder sua salvação. Todavia, você vai ser salvo. Agora, você poderia ser salvo reinando em vida, não sofrendo tanto como nossos amados irmãos da lei. E eles, todo dia, eles lutam para adquirir salvação. Eles lutam para buscar o Espírito Santo, né? Porque eu já vivi nesse meio muitos anos, perdão. E o grande problema da minha vida no princípio era essa questão do Espírito Santo. Eu achava que eu não tinha o Espírito Santo. Ia muito para a busca de busca o Espírito Santo, visitava outras igrejas que eram do mesmo segmento, para tentar. Passei 6 anos ou mais e nunca fui. E nunca consegui achar esse Espírito Santo.
E até hoje, se eu estivesse lá, eu não tinha achado ainda. Porque está dentro de mim. Sempre esteve dentro de mim. Mas, como fundamento onde eu estava, né, coloquei meus pés. Não era um fundamento fraco e pobre. Era um fundamento, né, que me trazia a imperfeição. Então eu, né, não estava reinando em vida. Mas a partir do momento que comecei a examinar as escrituras, e Deus me mostrou que no momento que eu reconheci Jesus Cristo como meu Salvador, foi naquele momento que Ele enviou o Espírito Santo. Né? Se a obra de alguém, versículo 15, se a obra de alguém que se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo. Aí no versículo 16 ele fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Você vê que é Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus habita em nós. Então, o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 16 que este fundamento, né, que é ouro, que é prata, que é madeira e feno, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, que ele fala aqui que destruir o santuário do Espírito, quer dizer, as más doutrinas, os más procedimentos, as más conversações, enfim, destrói esse santuário. Você destrói como, né? A pessoa, você se acorda de manhã e não tem certeza de se você é salvo, se você não é salvo. Às vezes você dorme salvo, você acorda, né, perdido, você cochila nos pensamentos. Então é isso. As pessoas às vezes tentam destruir e destrói o santuário do Espírito Santo, que somos nós. Mas esse mesmo será salvo. Paulo escrevendo aos Hebreus, para a gente entender melhor essa questão de se somos salvos para sempre, se precisamos ainda mais buscar esse Espírito Santo. E até porque também o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante, né? Paulo, mas se eu me desviar, né? Se eu brigar com o irmão, enfim, né? Porque acontece, você pode sair da sua denominação por N motivos, mas você vai ser salvo, né? Você perde a sua salvação. Vamos ler biblicamente sobre isso. O apóstolo Paulo falando, aí mesmo na carta que ele escreveu aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, vamos ler a partir do capítulo 4, do versículo 4, ele fala: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja que você se tornou participante do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo veio fazer morada em você. Você note no versículo 4 aí que o Espírito Santo ele está com E maiúsculo. É o próprio Deus. E quando você se tornou participante do Espírito, né, que provou ou provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Mas aí caiu, perdeu a salvação, porque embora, né, estamos perfeitos, estamos Deus dentro de nós para guardar esse depósito até o fim. Deus vem como penhor para resgate de sua propriedade, que é também o Espírito dele. Não estou falando nada de carne. Mas às vezes, enquanto estamos nesse corpo aqui, nós não somos super-homens. Pode acontecer de você, por algum motivo da vida, por alguma decepção, enfim, são N coisas que acontecem, e você sair da sua igreja. Pode, isso não é normal, isso é super normal. Mas, o que a palavra diz? Você provou, se tornou participante do Espírito, provou da boa palavra de Deus, provou o gosto desse mundo que já veio e caiu. Sei lá, se desviou, se afastou, enfim. Sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ele à ignomínia, ou seja, ao ridículo. Veja só, amado, é muito bom você examinar para que você se liberte, né,
dessa falsa doutrina, se liberte dessas heresias. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que você já provou, né? Você se tornou participante, porque Deus lhe outorga o Espírito para sempre. Você viu que ele escreveu lá em Hebreus 10, com uma única oferta que aperfeiçoou. Se você já é perfeito para sempre. Então, para você se tornar perfeito, é óbvio que o Espírito de Deus está dentro de você. Porque antes do Espírito, você não era perfeito, você era um imperfeito. Mas quando o Espírito veio, você se tornou participante dele, então você se tornou perfeito. Só que você caiu, se desviou, né? Se ausentou um pouco desse mundo cristão, por algum motivo particular seu. Então, é impossível te renovar novamente. Como assim, Cláudio? É impossível você receber o Espírito novamente, porque ele já está em você. Você entristeceu o Espírito, você está vivendo as obras da carne, isso aí é outra coisa. Sua carne está reinando mais do que seu Espírito. Isso aí é outra coisa, isso é outra conversa. Mas é impossível te renovar para arrependimento novamente, ou seja, Deus voltar para você novamente. Porque você estaria para você mesmo, né? Seria necessário, vamos dizer que hoje no mundo se desviasse 1 milhão de pessoas. Saísse da igreja por briga, por discórdia, por desavença, enfim. Não quero mais estar aqui por causa de irmão tal, ou irmão X ou irmão A. Você saiu. Então seria necessário Cristo morrer por essas 1 milhão de pessoas todos os dias. Então Paulo vem dizendo aqui o seguinte: é impossível outra vez renová-lo. Por que é impossível? Porque foi um sacrifício, não se repete mais, né? Deus não é menino para dar o Espírito hoje, amanhã você desvia, Deus tira. Não, ele foi e ficou para sempre em você, né? Agora você, por algum motivo, desviou da igreja, mas ele está lá. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos irmãos, se eu não me engano, foi de Tessalônica: reaviva esse dom que é em ti. Reavivar o dom é isso novamente, é estar, né, firme na palavra, né, se congregando novamente, se alegrando com os irmãos, cultuando com os santos, enfim, isso aí é reavivar o dom. Mas renová-lo é impossível. Cristo morrer novamente. E Paulo fala o seguinte: é impossível renová-lo para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ele ao ridículo. Isso é um ridículo. Seria ridículo. Então, amados, veja que o que Deus fez é imutável, né? É eterno. Então vamos prosseguir com essa conversa, mas em outro vídeo, porque agora o tempo ele já esgotou. Mas voltarei, né, para dar, porque isso foi uma introdução, né? Conversou mais do que eu mostrei, mas já deu, né, para sentir um gostinho dessa conversa e dessa firmeza que devemos ter quando adentrarmos nesse assunto sobre salvação eterna. A primeira coisa que devemos observar é que foi dada por graça, né, por meio da nossa fé, e Deus nos deu. E por meio da fé é que acreditamos, que passamos a entender as coisas desse mundo que já veio. Então, graça e paz para todos, né, que todos queiram comparecer sábado ali para a gente cultuarmos, para a gente, né, nos congratularmos, crescer na graça e no conhecimento, que é muito importante. Né? Não importa onde você congregue, não quero que ninguém saia da sua igreja, simplesmente quero que você se liberte, né? Porque Cristo, certa vez, ele falou, né, se conheceres a minha palavra, ou seja, se vocês observassem a minha palavra, se vocês observarem o que eu falo, né, verdadeiramente sereis livres, né? Porque liberdade não é sinônimo de libertinagem. Agora, muitas das pessoas não têm ainda a capacidade de ser livre. Você vê o que aconteceu com os nossos irmãos judeus quando eles saíram do Egito.
alguns já começaram a murmurar, né, com medo da liberdade. Porque a liberdade tem que ter responsabilidade. Então nós não devemos ter essa liberdade com libertinagem, mas com amor e gratidão a esse grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paz e graça para todos e até a próxima oportunidade.